E um dia estava sentado, eu lembro que era eu e uma meia dúzia de meninas da minha sala, a maior parte de psicologia do sexo feminino, então nós estávamos sentados uns 6 ou 7 numa mesa, só eu de homem. E daí alguma delas puxou o tema terapia. Daí a menina pegou e falou: eu faço terapia com o mesmo psicólogo desde criança, tal, é de tal linha. A outra falou: eu já estou no meu 3º psicólogo. O primeiro só atendia infantil, com o segundo chegou uma hora que eu achei que a coisa já tinha assim, tipo, dado uma esmorecida e agora estou no 3º. A outra falou: eu mudei de psicólogo porque eu queria conhecer outras linhas, né? Então eu estava em tal linha, eu queria conhecer uma linha diversa dessas e eu mudei por isso. Quando todas falaram, elas ficaram me olhando, porque todas elas contaram a sua experiência. E daí eu soltei a brilhante frase: Não, eu nunca precisei. Eu quase apanhei das meninas na mesa. Como assim? Tem que precisar para fazer terapia? Né? Tem que estar maluco, então, para fazer terapia? Essa que é a tua visão? Poxa, mas tinha vindo não muito tempo de Guarapuava e a visão era essa. Né? Os pais que o filho precisava fazer terapia, muitas vezes tinham condição, eles levavam escondido fazer terapia em Curitiba, para que ninguém soubesse por aqui. Então havia um preconceito muito grande. E daí eu peguei e olhei assim uma cara de espanto assim, e elas me repreenderam por isso. Depois eu fui entender, né, toda a amplitude que a psicologia oferecia, né? Eu tenho um paciente até esses dias ele participou no programa da rádio e ele é uma pessoa assim com um nível muito alto de desenvolvimento, uma pessoa que se trabalha muito, que faz muitas coisas assim para o seu desenvolvimento pessoal. E é muito engraçado que, né, eu às vezes estou anotando, né, na sessão, e ele pega o celular sem eu perceber, ele tira uma foto e depois ele posta, tá pago. Ele diz: por que eu não posso colocar tá pago para minha psicologia se eu coloco para o meu personal, eu coloco quando eu vou fazer, vou na nutricionista, né? Então qual que é o problema? Então, como ele é uma pessoa muito segura de si, muito bem resolvida e que ama fazer terapia, ele não tem problema nenhum com isso. Então daí mostra a evolução. E curiosamente, né, eu atendo bastante online, acho que pelo menos 40% da minha agenda é online, e iniciou essa semana, já tive pacientes de diferentes países, mas iniciou essa semana passada uma paciente da Alemanha, e ela contando assim, ela falou: Silvio, eu comentei com o pessoal aqui, o pessoal queria marcar alguma coisa depois do expediente, um happy hour, eu falei: não posso, hoje eu tenho terapia, né? E todo mundo me olhou esquisito assim, foi, né, meio constrangedor. E daí o meu chefe me chamou no canto e falou: olha, você precisa de alguma coisa, você pode se abrir comigo, eu tô aqui e tal. Ela falou: mas por que você tá falando isso? Eu falei: não, é que você falou que você faz terapia. Faço terapia porque eu gosto de fazer terapia, né? Ele falou: mas você tá bem? Você não tá precisando de alguma coisa? Não, eu tô ótima, mas eu sempre gostei de fazer psicoterapia. Daí ele pegou assim, mas achou muito estranho. Eu falei: todos acharam estranho. E haviam pessoas ali de uns 4 ou 5 países ali. Ele falou: todo mundo se assustou. E daí a gente percebendo, né, que é mesmo uma sociedade que em diversos aspectos, né, tem uma evolução maior em alguns aspectos. Nesse aspecto nós estamos mais evoluídos. Nós conseguimos trabalhar melhor esse conceito da psicoterapia como uma ferramenta, né, e não atrelada a conceitos antigos, que era coisa de gente desequilibrada ou louca ou coisa assim. Quer dizer, então a evolução é que a psicologia foi de fato desmistificada e grande parte das pessoas entendem ela como uma ferramenta importante para enfrentar os desafios do dia a dia. Não necessariamente quando a pessoa está vivendo um grande conflito, mas também para que ela se utilize desse conhecimento e desse atendimento aí para enfrentar os desafios, né? E tem uma coisa muito interessante. A última vez que eu vi, eram catalogadas mais de 800 linhas, entre linhas principais e linhas que derivam dessas da psicologia. Então, às vezes, uma pessoa, digamos, você foi lá fazer terapia e, de repente, não gostei, não me senti bem e tal. Né? Então, tem a linha do psicólogo, em qual linha, qual abordagem que ele usa, qual abordagem que ele trabalha. Você citou ali, eu trabalho na TCC, né, na cognitivo-comportamental. Né? Fulano trabalha psicodrama, Beltrano trabalha com alguma das linhas, né, freudianas da psicanálise. Então são, às vezes,
né, linhas que são muito diferentes, por exemplo, a TCC e a psicanálise são linhas extremamente, diametralmente opostas em muitos aspectos. Então você vai numa linha, por exemplo, digamos que você goste da psicanálise, você queira, muito mais fundamentalmente ser ouvido, né? E a base da psicanálise é a técnica da associação livre, que é o paciente falar, né? O terapeuta eventualmente pontua alguma coisa para dar um viés ali na linha de raciocínio que ele está desenvolvendo, para que ele aborde uma outra face disso. Mas o terapeuta, o psicanalista, né, o analista, ele vai tentar interferir no mínimo possível na fala. Uhum. A cognitiva é uma linha ativa, em que o terapeuta vai conversar e interagir com você o tempo todo. Então, e se a gente tentar isso em vez disso? Se a gente fizer tal coisa, tal. Então tem uma série de diferenças muito grandes. A cognitiva é propositiva. Ela é uma linha que ela vai, né, vai haver bastante atividade conjunta. Né? Então a gente vai participar muito do processo. São linhas diferentes, né? Uma é melhor do que a outra? Não, elas são distintas, né? Por exemplo, a cognitiva, ela tem uma base científica sólida, né? A base da psicanálise é mais empírica. Isso invalida? Não invalida, né? Porque ela foi construída com base em décadas e décadas aí de experiência, né? A cognitiva, ela tem esse viés mais científico, mais acadêmico. Então, cada uma tem suas particularidades. Então, se você gosta da cognitiva, talvez tenha uma dificuldade muito grande de passar por uma análise, né, com um psicanalista. Se você gosta da análise com um psicanalista, talvez para você seja incômodo o trabalho do psicólogo da TCC. Então são estilos diferentes, né? Linhas diferentes, daí tem o meu estilo pessoal de exercer a minha linha, né? Então, às vezes a pessoa teve uma experiência desagradável, talvez ela não se identificou, né, com aquele profissional, não teve química com aquele profissional, não se identificou com o estilo dele, ou aquela linha não bateu muito para ela. Então tem diversas possibilidades para você explorar. E a pessoa pensa, que isso é a terapia. Não, isso é a terapia numa determinada linha, com um determinado estilo daquele profissional específico. Obrigado por ter assistido esse corte do podcast Vitão e Companhia. O link para o episódio completo está aqui embaixo, na descrição. Se inscreva no canal e ative o sininho.